O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Apocalipse significa revelação. Este é o livro da revelação dos últimos dias. É o livro da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. João tem um encontro com Jesus ressuscitado, com Jesus glorificado, com Jesus vencedor. Sim, João se encontra com Jesus que venceu o pecado, a morte, o diabo e o mundo. Um dia nós nos encontraremos com este Jesus vencedor. E diz a Bíblia que todo joelho se dobrará diante dele. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como aconteceu com João, todos cairemos diante sua majestade, diante o seu poder. Jesus Cristo é digno de adoração. E hoje nós veremos por que Jesus é digno de adoração. Primeira razão, porque ele é Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Algumas versões usam a expressão alfa e ômega, que tem o mesmo sentido. A importância dessas palavras se faz mediante o fato de que Jesus estava dizendo ser o Eterno. Jesus Cristo é digno de adoração por ser Deus. Ele é o princípio e o fim. Somente Deus é eterno. Como podemos ler, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus merece nossa adoração por ser a segunda pessoa da Trindade Santíssima. Ele é Deus, igual ao Pai e ao Espírito Santo em poder, em glória, em majestade, em substância. Adoremos, portanto, a Jesus, nosso Senhor e Deus. Adoremos porque Ele vive pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Jesus vive para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Senhor vive para sempre. Esta é uma verdade que nunca podemos nos esquecer. Nossa fé está firmada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, a segunda pessoa da divindade, passou pela morte, como nós um dia passaremos. Jesus passou pela morte porque se fez homem, como nós, sofreu as mesmas dores que sofremos, viveu todas as aflições que este mundo oferece, foi tentado em tudo, mas venceu o pecado, venceu o mundo, e por não ter pecado, a morte não conseguiu segurá-lo. No terceiro dia, Jesus levantou do seu túmulo vivo e vive para sempre, pelo século dos séculos. Buda, Maomé, Maria, Pedro, João, Paulo, Confúcio morreram e seus corpos foram sepultados e viraram pó. Jesus venceu a morte e a maior prova de sua ressurreição é dada pelo Espírito Santo, que através do poder de Jesus tem transformado homens pecadores em homens santos. Por isso Jesus merece nossa adoração, pois Ele está vivo para recebê-la. Não adoramos um Deus morto, mas adoramos o Deus da vida, que dá vida a todos que nele crê. Terceira razão, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18 termina com essas palavras dizendo: E tem as chaves da morte e do inferno. Literalmente, seria: eu tenho as chaves da morte e do Hades. O Hades era o lugar onde temporariamente ficavam as almas. No Antigo Testamento, tanto os justos como os injustos
após a morte, iam para o Hades. Embora dentro do Hades havia um local específico para os justos, chamados de seio de Abraão. Contudo, após a ressurreição de Jesus, os justos passaram a habitar no paraíso. Por isso ele disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também é por isso que a Bíblia diz que Jesus tomou cativo o cativeiro. A morte e Satanás tinham poder sobre os homens por causa do pecado e os mantinham cativos. Com a vitória de Jesus sobre Satanás na cruz e com a sua vitória sobre a morte na ressurreição, ele, Jesus, pagou o preço de toda a dívida que era contra nós e nos libertou das mãos da morte e do diabo. Por isso diz o texto que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, em Efésios capítulo 4, verso 8. A palavra-chave nos dá a ideia de autoridade. Jesus, com sua ressurreição, recebeu autoridade sobre a morte. Por isso devemos adorá-lo, pois ele tem a chave da morte e um dia estaremos diante dele para sermos julgados. A quarta razão, devemos adorá-lo, porque somente ele é digno de abrir os livros e os 7 selos, conforme lemos em Apocalipse, capítulo 5, verso 2 ao 5. E este texto, no capítulo 5, nos diz que um anjo tinha um livro em sua mão, e João chorava muito, porque ninguém foi achado no céu que pudesse abrir o livro. Quem estava no céu? Os anjos, Miguel, Gabriel, os serafins, os arcanjos, os anciões. Contudo, ninguém no céu foi capaz de abrir o livro. E nem na terra foi achado quem pudesse abrir o livro. Quem estava na terra nessa época? Maria, Pedro, Paulo. Ninguém foi considerado digno para abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Nem debaixo da terra foi encontrado alguém que pudesse abrir o livro e seus selos. Quando João estava desanimado por não poder ler o livro, o anjo lhe disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus pode abrir o livro porque é um vencedor. Jesus venceu o pecado. Foi 100% homem, mas não pecou. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia. Jesus, com a sua ressurreição, consagrou-se vitorioso com seu próprio sangue, nos comprou para sermos reis, juntamente com ele. E isto significa que ninguém mais pode nos salvar. Não adianta clamar por outro nome. Só Jesus salva, porque só ele venceu a morte por nós. A história da humanidade está nas mãos de Jesus. Só ele pode abrir e fechar o livro da humanidade. Temos muitas outras razões para adorarmos a Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Ele merece toda a nossa adoração, porque Ele é Deus, é eterno, vive pelo século dos séculos. Merece nossa adoração porque somente Ele pôde nos salvar. Porque Jesus é o único vencedor sobre a morte, sobre o inferno. A história do nosso destino está nas mãos de Jesus. Você sabe a quem pertence o seu futuro? Meu futuro pertence a Jesus. E o seu? Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Aquele que confessa Jesus não tem dúvidas do seu futuro. Aquele que adora Jesus sabe que há um lugar no céu para ele, pois Jesus venceu por ele. Você tem se prostrado diante de Jesus? Você tem se prostrado diante a vontade de Jesus? Você tem o adorado e permitido que Ele seja Senhor e Deus de sua vida? Adorar a Jesus é deixar Ele reinar seu coração, na sua vontade, reinar sobre sua casa, nos seus negócios. Adore a Jesus Cristo, pois Ele é digno de adoração. Deus te abençoe.